Boa tarde, professor. Hoje a gente vai apresentar o artigo Avaliação do grau de remoção da matéria orgânica na codigestão anaeróbia de resíduos orgânicos alimentares. Os integrantes do grupo são eu, Mariana Neves, Diogo Macedo e Lucas Cian. Os autores desse artigo são Anderson Gabriel Correa, Renan de Freitas Santos, Bruno Piedras da Silveira, Bruno Miller Vieira e William César Nadaletti. O ano que foi feito esse artigo foi o ano de 2020 e o local foi no restaurante universitário em Pelotas, que é no Rio Grande do Sul, onde foi realizada a pesquisa. Ele foi apresentado no terceiro Congresso Sul-Americano de Resíduos Sólidos e Sustentabilidade e foi feito na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A problemática que esses autores trazem no artigo é que os cereais, como o arroz, por exemplo, trazem uma grande geração de resíduos sólidos e também de resíduos líquidos. E esses resíduos eles não podem ser reciclados e também não podem ser utilizados. Se eles forem descartados de maneira incorreta, eles podem poluir o meio ambiente, porque eles têm matéria orgânica e inorgânica, e o motivo disso tudo está acontecendo é devido ao crescimento populacional e também a melhoria nos padrões de vida. Com essa problemática detectada, a proposta dos autores é melhorar o rendimento do processo de digestão anaeróbia, aplicando uma variedade de resíduos, que no caso é a codigestão anaeróbia, o nome desse processo. Nesse processo, as bactérias degradam a matéria orgânica e formam de produto biogás e o digerido. E esse é bom para fertilizar o solo. O objetivo do trabalho é analisar e quantificar o processo de codigestão anaeróbica dos resíduos sólidos orgânicos, com a utilização dos efluentes provenientes do arroz. Para a confecção dos biodigestores, foi utilizada a garrafa PET de 1 litro. Isso com o objetivo de diminuição do custo e sem ter interferência nos resultados final. Essas garrafas PET tinham um volume aproximado de 1 decímetros cúbicos, sendo uma dessas garrafas graduada, com uma medição em milímetros, e outra sendo um reservatório para os biogás que seriam produzidos. O iodo utilizado foi feito através do processo de parboilização do arroz. No caso, a parboilização é um processo onde a casca do arroz é imersa em água que será aquecida pela autoclave. Assim, seria retirada suas vitaminas e os seus minerais, né? Esse iodo foi pego da indústria UASB, que é um nome em inglês aí, que se encontra na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Os resíduos orgânicos utilizados foram pegos de um restaurante universitário da Universidade Federal de Pelotas. Os resíduos passaram por um processo após serem pegos de caracterização, trituração e foram diluídos. Os biodigestores foram nomeados de acordo com o alimento que continham dentro. Além disso, eles foram nomeados em siglas, no caso seria o R e o RE. A sigla R significa que eles continham resíduos sólidos orgânicos, e se eles tivessem a sigla RE, seria que eles tinham o mesmo compostos, os mesmos resíduos orgânicos. Além disso, teriam os efluentes, que vêm provenientes do arroz, tendo assim 6 biodigestores de cada composição, no caso R ou RE, 6 de cada. O processo foi feito com a adição dos alimentos apenas no início do ciclo da biodigestão, e também foi adicionado o iodo. Neste trabalho foram feitas triplicatas de cada composição. Uma das triplicatas foram colocadas em uma temperatura controlada de 35 graus. Elas foram controladas em um banho quente de termostato Fisaton. Esse termostato de Fisaton é do modelo 572. As outras duas triplicatas foram colocadas em temperatura ambiente, que teve uma temperatura em média de 22 graus Celsius. O armazenamento e a preservação das amostras foram feitas de modo que não interferisse nos resultados da demanda química de oxigênio, ou DQO. Após as análises da DQO, foi feito um cálculo para que possa ser quantificado os resultados. No caso, a equação utilizada está logo abaixo. Os resultados, para fazer a produção deles, foi utilizado como ponto de valor o DQO, que é a demanda química de oxigênio, que indica a estabilização da matéria orgânica. Foi feito um acompanhamento através dos valores iniciais de DQO
do substrato pela gestão anaeróbica e a consideração do DQO depois do tratamento. Aí foi feita essa comparação. O biodigestor R22 ele teve uma remoção de DQO de 79,96%. Comparado ao R35, é maior, que o R35 teve 68,46%. Isso mesmo operando em maior temperatura, que teoricamente ia ser benéfico para o R35. Isso pode ser explicado porque não foi introduzido o influente que pode ter interferido positivamente no processo no biodigestor R35. Já o biodigestor R22 ele teve a menor remoção de DQO, ele teve 51,61%. Na conclusão, observando os dados, foi visto que o grau de remoção das matérias orgânicas ela foi satisfatória para todas as amostras, teve todos os valores altos, para acima de 50%. E foi observado que os fatores que interferiram nos resultados foi a temperatura, a constituição do substrato, uso de resíduos sólidos orgânicos, iodo e efluente proveniente do processo da parbolarização de arroz. A temperatura que teve o maior grau de remoção foi a temperatura de 35 graus, e a que teve a menor foi a de 22 graus, que é uma temperatura ambiente. Quando foi adicionado efluente nos biodigestores, foi um fator positivo. Ele teve um aumento da eficiência da remoção de QO e teve como consequência também, já que teve aumento do DQO, teve um aumento na produção de biogás.